Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer a resenha do livro O Colecionador de Lágrimas, sim. Pra quem estava acompanhando meus vlogs diários semana passada, sabe que eu estava lendo esse livro e eu falei que eu estava gostando bastante, certo? Então primeiro eu vou ler pra vocês um trechinho aqui, pra vocês entenderem melhor a história e depois eu vou explicar e dar a minha opinião sobre o livro, certo? Então vamos lá. Júlio Verne, um renomado professor de história acostumado a provocar seus alunos a abandonarem a passividade de meros espectadores, passa a sofrer com terríveis pesadelos. Neles, vê-se dentro dos mais cruéis episódios da Segunda Guerra Mundial. O professor Júlio Verne, ele é um professor de história, ele dá aula em uma universidade, certo? E daí ele começa a ter pesadelos sobre a Segunda Guerra Mundial, como se ele estivesse lá vivendo tudo, sabe? Os pesadelos eram bem verídicos e ele ficava muito assustado, ele sempre se acordava muito suado, às vezes com o rosto rasgado de tanto que ele ficava se batendo na cama. E ele se acordava muito assustado com os pesadelos, porque parecia que ele estava lá vivenciando tudo da Segunda Guerra Mundial. Depois desses pesadelos, ele ficava muito assustado, começou a dar aulas diferentes na universidade. Começou a imitar os próprios personagens da história, porque como ele estava vivenciando isso nos sonhos, ele sabia como era que cada um na história da Segunda Guerra Mundial se comportava, falava, os gestos, essas coisas todas. Então ele começou a imitar os personagens na aula dele, nas aulas que ele dava na universidade e todo, e começou a chamar a atenção de muitos alunos. Alguns eram contra as coisas que ele falava, sobre a mente humana, sobre o Hitler, e outras pessoas amavam a aula dele porque estavam aprendendo bastante com ele por causa desse jeito dele. Então, quanto mais ele imitava os personagens, mas o pessoal ficava interessado na aula dele. Até pessoas de outros cursos da universidade começaram a ir, e também pessoas de outras universidades começaram a ir para a aula dele, e outros professores também. Então, como ele estava se aprofundando tanto na história do Hitler, contando como o Hitler era desde a sua infância até o dia da morte, o pessoal começou a ficar interessado, porque ele fala muito sobre a mente humana, e também esse livro leva a gente a profundas reflexões sobre a mente humana. Então, se você aí não gosta muito de história, sobre a Segunda Guerra Mundial, enfim, sobre história, mesmo assim, é muito bom você ler esse livro, porque ele só não fala sobre a história, mas ele também fala sobre o comportamento humano, sobre a sociedade, sobre o mundo, como o pessoal da Alemanha se comportou perante o Hitler, como foi que ele fez a cabeça dessas pessoas, sabe? Porque ele fez a cabeça de muita gente, não é brincadeira, tanto de idosos como de adolescentes até crianças, certo? Então eu vou continuar lendo aqui e depois eu explico mais. Inconformado e deprimido com as suas atitudes durante os sonhos, o professor busca passar para seus alunos toda a angústia que ele estava sentindo no sonho e o sofrimento de um momento tão terrível. Os livros de história hoje em dia, eles não entram com tanta profundidade no assunto da Segunda Guerra. Por exemplo, a única coisa que eu sabia da Segunda Guerra foi que o Hitler matou milhões de pessoas e que depois ele se matou, que foi no século passado, no século XX. Então os professores, eles têm que falar melhor sobre isso, sabe? Pra gente ter um conhecimento mais profundo e entender em que mundo a gente vive e entender sobre a mente das pessoas, porque isso aconteceu na Alemanha no século passado e hoje em dia pode até acontecer aqui no Brasil ou em outro país, entendeu? E também isso pode atacar o Brasil de alguma maneira. O professor queria não só que seus alunos conhecessem os fatos históricos, mas que descobrissem com profundidade as crueldades das ações de Hitler e como esse homem conseguiu manipular uma sociedade fragmentada de forma tão brutal. Primeiro ele fez a cabeça dos alemães, para os alemães ele era tipo um messias. Os alemães queriam abolir todas as religiões, porque para eles o Deus deles era o Hitler, para eles o Hitler era um messias. E as crianças também achavam isso, crianças amavam ele, mandavam cartas para ele falando que amava ele. E ele fez a cabeça de todo mundo, falava que a família era uma coisa muito importante, ele queria ajudar os pobres, essas coisas todas, e no final das contas ele matou um por um, Enfim, bora lá. Se por um lado suas aulas vão conquistando plateias cada vez maiores e diversificadas, por outro o professor acaba incomodando e perturbando a ordem da universidade. Inexplicavelmente passa a sofrer perseguições de nazistas que parecem ter saído de um túnel do tempo. Então, além de ele incomodar
as pessoas da universidade, tanto os alunos quanto o pessoal que trabalha na coordenação, o dono, o reitor, essas pessoas assim, ele também acaba sofrendo perseguições nazistas das pessoas que viviam na Segunda Guerra Mundial, pessoas que viveram lá e começam a aparecer na vida dele tentando matar ele, entendeu? Então essas pessoas acabam aparecendo querendo matar ele, esses nazistas, pessoas que só viveram lá, e isso é uma coisa inexplicável. Como é que essas pessoas voltam querendo matar ele, como se tivesse um túnel do tempo, essas pessoas estivessem saindo de lá, entendeu? Então isso é uma coisa muito estranha no livro, e eu fiquei tão curiosa que eu li esse livro em 2 semanas. Então isso me chamou muita atenção, além de ele falar tanto sobre a mente humana, de eu ter entrado em algumas reflexões profundas mesmo, eu ficava pensando bastante sobre tudo isso. Aí começou a ter essas perseguições desse pessoal nazista, né, que viveram na Segunda Guerra Mundial e que estava agora em pleno século XXI querendo matar o professor. Isso é uma coisa inexplicável, né? Estaria Júlio Verne com algum problema em sua saúde mental? Porque isso é impossível, né? Se ele via aquelas pessoas como tipo, essas pessoas estavam aqui em pleno século XXI, então muita gente estava pensando que ele estava louco, né, com alguma coisa na cabeça, algum problema, e botaram ele para fazer vários exames. Qual a explicação para estranhas cartas recebidas do passado? Além dessas perseguições que ele estava tendo desses nazistas, ele também estava recebendo cartas. Cartas cujo papel só existiu na Segunda Guerra Mundial e a tinta. Então, como ele estava recebendo essas cartas de 1941, 1940, se essas coisas não existem mais hoje em dia, então tudo isso começa a acontecer com o professor. O professor, ele é apaixonado por história, e quando ele começa a ter esse sonho, ele se aprofundou mesmo, falou sobre a mente dele, a mente doentio que ele tinha desde pequeno até o dia da morte dele, como foi que ele fez para manipular toda a sociedade alemã. Holocausto, nunca mais, assim eu espero. Tá certo? Eu fiquei muito decepcionada com o final do livro. Eu tava até falando para a Luísa, que foi a minha amiga que me emprestou o livro, que o escritor ele fez que nem o Hitler. Primeiro ele fez a cabeça de todo mundo no livro no começo, e depois no final ele deu uma rasteira na gente, porque o final não tem nada a ver. Eu odiei o final. E ela perguntou pra mim se eu queria ler a segunda parte, porque tem a segunda parte desse livro, e eu disse, rapaz, se tiver alguma coisa que faz sentido na segunda parte eu leio, senão acho que eu nem vou ler, porque do jeito que ele terminou eu achei muito nada a ver, mas eu acho que eu vou ler sim. Vou ler sim, porque eu sei que vai falar ainda mais, com mais profundidade sobre a Segunda Guerra, e quanto mais profundo for nisso, mais eu quero ler, mais eu quero esse conhecimento pra mim. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo e de curtir o vídeo. Beijos e até os próximos vídeos. Tchau!